Dani, você já chegou. Seja bem-vindo, pessoal. Hoje a nossa conversa vai ser com a Dani, uma pessoa maravilhosa que só quem conhece que entende. E é engraçado que eu não conhecia a Dani trabalhando ao meu lado e vim conhecê-la aqui no canal. Ela trabalha numa escola pertíssimo da minha e eu vim conhecer ela aqui no canal. Coisa de destino mesmo, né? Impressionante. O canal dela é maravilhoso, maravilhoso. Ele te ensina a ser gestor de uma maneira humanizada. Vou chamar ela aqui para a gente ir conversando juntas. Espera aí. Ver a solicitação para ela, vamos aguardar aqui. Enquanto isso, vão enviando o aviãozinho para o pessoal entrar. O Instagram esses dias está super Dani. Tudo Boa bem? noite, tá Boa boa? noite. Tava falando que eu te conheci por aqui ao invés de te conhecer lá do lado da minha escola, né? Pois é, Raquel, eu achei o máximo isso. Você está me escutando bem? Eu estou te ouvindo ótimo. Vocês estão ouvindo a gente bem? Vocês querem que eu coloque o Boa fone noite, para ver se fica pessoal. melhor? Falem aqui se o meu som estiver ruim, vocês me avisam que eu coloco o fone, tá? Eu também, eu gosto de usar o fone, que acho que é melhor. Tá bom, então, beleza. Qualquer coisa vocês gritam aí que eu coloco o fone. Porque meu celular é muito sensível, às vezes quando eu coloco o fone eu fico gritada. Aí o povo Ah, tá. escuta você mais baixo e eu gritada. Aí eu costumo não colocar o fone por isso. Mas foi ótima essa coincidência, né? Eu Verdade, achei assim, incrível. Escola vizinha, fomos nos conhecer no Instagram, né? verdade. Isso é destino, na minha opinião, né? Não sei Eu você como você também lida com acho. isso, mas eu para mim, isso a única explicação que tem é destino. É quando a gente realmente precisa conhecer uma pessoa para se É, conectar, para aprender, para tomar alguma coisa e com sintonia certeza, total. O universo ajuda mesmo, né? verdade. Vamos lá, Dani, conta um pouquinho de você enquanto o pessoal está entrando. Galera, vai enviando o aviãozinho aí para todo mundo encontrar a gente e poder assistir nossa live, que essa live vai ser maravilhosa. A gente vai falar sobre a rede pública e esses desafios que a gente vive todos os dias. É. Ah, quero primeiramente agradecer, né, pelo convite, por essa parceria aí, né? Foi muito bom te conhecer e o que é mais incrível para mim é essa troca, né, de experiência, essa sintonia, né, na mesma proposta, né, que nós criamos os canais e nos encontramos, né? A rede social ela ajuda muito nesse sentido, né, nos algoritmos, o que o presencial não deixa, os algoritmos ajudam a encontrar pessoas com a mesma sintonia. E eu acho que foi um pouco o que aconteceu com a gente, né? Então, pessoal, meu nome é Daniela, boa noite a todos. Eu sou professora da rede pública, da rede estadual aqui de Minas Gerais, né? Trabalhamos na região de Venda Nova, uma região aqui de Belo Horizonte. Somos exatamente do mesmo núcleo, né? De escolas da rede estadual. E, como a Raquel falou, foi uma coincidência nos encontrarmos aqui. Atualmente eu sou professora, na verdade eu sempre fui, né, professora de geografia, eu estou na rede há 14 anos, tem 14 anos que eu dou aula e 14 anos que eu sou efetiva na rede estadual. E vai fazer 1 ano e meio que eu estou na gestão também, né, sou vice-diretora também da escola e agora criadora de conteúdo aí para educadores, para professores, né, a pandemia ela veio nos reinventando e já era um desejo meu, acho que o isolamento ele intensificou nesse sentido desse sonho, e eu tô com o meu canal, com o meu perfil, e tô amando produzir conteúdo, né, para professores, para educadores que acreditam, né, na educação. E aqui nós viemos conversar sobre a educação pública, né, que é algo que eu tenho uma paixão, que eu acredito, né, que não foi bem assim, mas que hoje, né, depois a gente pode até falar um pouquinho, mas que hoje eu sou apaixonada pela rede pública de educação. Sabe o que eu acho mais legal da sua fala, Dani? É
é que você coloca um brilhinho nos olhos, sabe? Eu sempre falo disso quando eu vou falar também do meu perfil e do meu propósito aqui, né? E é incrível, assim, esse Uhum. brilhinho no olho é que eu acho que faz com que o seu canal seja tão gostoso de ver. Para quem não conhece, pessoal, depois, na hora que vocês desligarem, vão lá seguir, porque é muito gostoso. Sabe aquele jeito de falar assim, humano, né? Não é por menos que o nome, né? Mas é um É, jeito humano, é um jeito afetivo, é um jeito responsável e, acima de tudo, que respeita quem está do outro lado. Isso faz uhum, uma conexão com quem quer uma educação baseada nesses princípios. Evidentemente que a gente não vai ter todo mundo que se agrade com esse tipo de uhum, uhum, perfil, né? Mas uhum, quando a gente vê essa sintonia, que é esse amor da gente de falar da rede pública e pensar que isso nos alimenta e nos alimenta de uhum. uma maneira saudável, sem ser grosseiro, sem ter que ser rude, sem falar, ah, nossa, aquele pai é um grosso. Não, aquele pai não sabe se comunicar da maneira que deveria, mas não é por isso que eu vou desrespeitá-lo, tratá-lo mal, né? Uhum, E é isso que uhum. você traz no seu canal de uma maneira tão gostosa. Então, pessoal, vale muito a pena. Adoro, adoro. Ai, obrigada, Raquel. O seu canal também é maravilhoso, né? Eu acho que a gente tem que fazer algo com amor, né? A minha proposta no Humanamente Educar, né, foi exatamente passar essa paixão que eu tenho pela educação e, no caso, pela educação pública. Quando eu entro na sala de aula, a primeira coisa que eu falo para os meus alunos é que eu estou ali porque eu acredito, né? Porque quando a gente não acredita no que a gente faz, não tem resultado, não tem o resultado esperado, né? E quando eu falo isso também, isso não quer dizer que eu não conheço os desafios e que eu não sei dos desafios que nós temos no dia a dia, das dificuldades, né? Eu já trabalhei na rede particular, então eu dou conta de mensurar, de comparar essas duas realidades, né? Então, não é um mundo de fantasia que eu vivo, né? Porque às vezes as pessoas escutam, né? Falam, nossa, né? Que sonho, né? Não é isso. A gente sabe das dificuldades, a gente sabe dos desafios, mas eu acredito, né? Eu acredito nos resultados dos meus alunos, eu vejo os resultados dos meus alunos, eu acredito no que eu entrego para eles, né? Então, eu acho que quando eu quis, né, montar o perfil, era exatamente para passar isso, que poucas pessoas falam, né? Eu acho que as pessoas falam muito o lado negativo da educação pública e nós esquecemos uma bandeira que eu levanto muito, é que nós precisamos fazer um marketing da educação pública, né? Como nós não fazemos o marketing, a sociedade acha que só tem coisas negativas, né? E nós que vivenciamos no chão da escola, né, Raquel, nós sabemos que não é assim. Tá? Então, a ideia é exatamente passar isso, né? Então, Exatamente. é essa a Eu, proposta do canal. eu sempre falo isso, sabe? Assim, a necessidade que a gente tem de mostrar que tem coisa boa. É óbvio que tem Uhum. coisa ruim, mas tem coisa ruim na particular também. Assim como na particular tem, É, exatamente. coisa ruim a gente vai Exatamente. encontrar em todos os lugares e em todos os âmbitos, não é só na educação, né? Quando a Uhum, gente uhum. pega e chega lá na escola, põe no pé e fala, eu tô cansado, mas não é por isso que eu vou fazer mal feito, né? Com Você certeza. põe aquele pezinho ali e fala, eu tô aqui porque eu amo o que eu faço. Eu tô aqui porque eu tenho prazer. Não é que eu não vou ter um dia ruim, não é que eu não vou ter um dia de desgaste, não é que não vão ter Uhum. desafios que a gente não vai saber lidar naquele momento. E só depois, talvez 1, 2 meses, a gente vai entender como poderia ter lidado. Né? Tudo E, isso a gente vai ter, né? e não é por isso que também que nós não vamos lutar por uma educação melhor, né? Não é que eu estou acomodada, né? Não é que eu acho que só tem que partir de mim, não. Né? Eu acho que tem que haver uma luta, sim, tem que haver a nossa parte para querer uma educação de qualidade, mas é importante a gente entender que existe esse outro lado. E eu tenho total certeza que existe, porque eu vivencio isso, sabe? Também. Eu pego aqueles pais que me mandam mensagem, principalmente agora no remoto, né? Não sei quem está aí nos ouvindo se sente isso, se sentir, nos conte aqui. Mas pais que nos mandam mensagem agradecendo. É óbvio que tem Uhum. pais que não agradecem e que dizem que não está dando certo, enfim, que não está caminhando, etc. Mas
Tem pais que te mandam mensagem agradecendo, fala, olha, obrigada, muito Uhum. obrigada por cuidar do nosso filho, muito obrigada por ligar para o meu filho. Teve uma mãe que falou, eu abri mão do meu filho, semana passada. Eu acho que eu até Uhum. comentei numa live que eu participei semana passada. E eu falei com ela, não, nem você vai abrir mão e nem a escola. É sua filha, é sua responsabilidade, você é capaz, você vai dar conta. É difícil para todo mundo, ela é uma adolescente, o cérebro dela está em formação, ela não tem a sua Uhum. idade, a sua maturidade. Aí fui e falei um monte de coisa para a mãe. No fim da conversa, a mãe já estava chorando em prantos, dizendo que ia desligar o É. telefone e ia lá conversar com a menina para tentar reverter a situação. E a Então, gente chora junto, né, eu Raquel? choro junto, pelo amor de Deus, Que é tá? o envolvimento que a gente tem, né? Choro, gente. Quem me conhece na escola sabe, eu choro junto Mas com o eu, pai. mas E eu eu, vou para te falar, por Raquel. minha ausência de cor, aliás, né? Porque cor aqui é o que não tenho. Com essa ausência de cor, meu nariz começa a ficar de palhaço, aqui começa a ficar tudo Uhum. vermelho. Então, assim, é nítido que eu tô chorando junto, sabe? É. Mas, enfim, a gente tem que entender essa necessidade de ajudar o outro, né? Uhum. Eu acho que até um dos assuntos da nossa conversa, né, é essa sintonia do que a gente acredita, né? Você falando aí que tem pais, né, que agradecem. Quando o nosso empenho ele é genuíno e a nossa conversa ela é genuína, com a preocupação com o aluno, a tendência é dos pais realmente entenderem isso, sabe? Eu, por exemplo, né, na nossa escola, os pais eles são muito mais gratos pelo que a gente faz do que grosseria, do que falta de educação, né? Porque a gente acaba quebrando aquela situação, né? Quando a nossa maneira de encarar e de receber aquela família, aquele aluno, ela é de uma forma tão respeitosa, tão afetiva, não tem como ser diferente da outra parte, sabe? É muito difícil na nossa escola, né, pelo jeito que a gente trabalha, a gente ter essas situações de conflito, sabe? Então eu acho que passa muito por isso, sabe? A maneira com que a gente vai até aquela família, até aquele aluno, diz muito desse retorno dele com a gente. Então, eu percebo que são coisas tão simples e são coisas que fazem parte do nosso dia a dia, né, Raquel? Isso não é só uma questão da escola. As É, pessoas, elas estão muito armadas. Então, quando você vai com uma outra forma, né, uma forma mais respeitosa e mais afetiva, você quebra toda aquela situação armada ali que a pessoa vê. Então, a relação com os pais e com os alunos, principalmente da rede pública, as pessoas têm muito medo, né? Eu percebo assim, quando eu falo, eu sempre trabalhei, eu tenho 14 anos e eu sempre trabalhei com jovens. A minha escola, diferente da sua, né, que tem fundamental, né, Raquel? é. A minha tá só com A sua escola Fundamental tem, né? 2 agora e médio. Mas a gente já teve o Fundamental Uhum. 1 também. Até ano passado tinha o Já teve. Fundamental 1. Então, a nossa escola tem muitos anos, que não tem mais do que há muitos anos, tem só médio. Desde quando eu entrei lá, que foi quando eu tinha 1 ano de estado, eu fui para uma outra escola, pedi remoção e estou nela até hoje. Tem 13 anos na escola e 14 de estado. Então, sempre foi médio. Então, as pessoas, quando eu falo assim, eu amo trabalhar com jovens, elas falam, nossa, é muito difícil. Mas é difícil porque você não entende o mundo dele, né? Quando você passa a entender o mundo do jovem, passa a respeitar aquele jovem, a relação é totalmente diferente. Né? Ela é Exatamente. totalmente diferente. Perfeito, perfeito. Vamos começar mesmo, né, galera? Porque até Ó, agora, apesar ó, de a gente já ter começado, a gente ainda não entrou nos tópicos que a é. gente vai falar, né, Dani? Mas a gente Uhum, quer falar principalmente de 3 tópicos, pessoal, que é sobre a evasão, que é um grande desafio na escola pública, para mim, talvez um uhum, dos maiores, né? é. A parceria com as famílias, que a gente já deu uma pinceladinha aqui, e para fechar, se der tempo, a formação continuada. Mas É. dentro da evasão, Dani, o que que vocês, dentro, eu vejo assim, o ensino médio e o EJA, né, principalmente, mas o ensino médio, eu diria que é um dos maiores desafios não se ter um número Uhum, alto de evasão, né, de alunos é. que não finalizam. E assim, na sua escola, o que que vocês têm trabalhado que vem dando certo para essa Uhum. redução da evasão?
Eu acho que a primeira coisa, né, o Raquel, que a gente tem que, acho que deixar claro aqui para a sua audiência e da minha que tiver, né, é que a gente não tem fórmulas, né? A gente tem experiências, né? A gente tem ações que dão certo para a nossa realidade, que nós vamos aqui trocar, né? Uma conversa. Pode E a não primeira ser que vai dar certo para outra, né? Vamos pode, deixar isso claro né? aqui, é. Sim, sim. Mas eu acho que uma coisa importante a gente colocar é que cada ente de uma escola ela tem responsabilidades, né? E a partir do momento que a gente encara essa responsabilidade, qual que é a minha responsabilidade como educador, como gestor, dentro desse desafio, né? Porque muitas vezes, e aí eu acho que também é um desafio da escola pública, são os vícios, né, que nós temos de sempre terceirizar todos os problemas da educação pública para o governo, né? O governo ele tem total responsabilidade, né? Aqui não é tirar a responsabilidade do governo, mas todos nós temos o nosso papel dentro desses desafios, desses problemas, né? Então nós vamos falar aqui o que está nas nossas mãos, né? O que é palpável. O sistema público de educação brasileiro ele é muito complexo, né? Ele é muito burocrático, ele é muito cheio de regras que a gente não pode fugir, nem nós como gestores e nem como professores, mas existem coisas que nós podemos mudar. Então, eu acho que é importante a gente dizer o que é possível, porque senão nós vamos começar a dar ideias frustradas, né, que não estão ao nosso alcance, né? A questão da evasão, ela é sim um desafio, né? E eu acho que no REAMP, né, no online, né, que as pessoas não conhecem muito essa nomenclatura de REAMP, né, que é aqui em Minas, é, e eu acho que ela aguçou ainda mais, né, essa nossa preocupação com a evasão. E o que eu achei mais interessante no online é que nós visualizamos muito mais essa evasão, porque antes o aluno ele ia algumas vezes picadas na escola e no online a gente percebe já essa evasão de uma forma mais clara, né? E no dia a dia, né, eu acho que uma coisa que ajuda muito é a escola acolhedora, né? A nossa escola, ela é uma escola que os alunos, eles gostam de estar nela. Não estou dizendo que eles gostam de estudar, tá? Aí já é uma outra São situação, mas duas eles coisas gostam, diferentes. são duas coisas diferentes, mas eles gostam de estar na escola. Porque a escola, ela é uma escola acolhedora, sabe? Ela é uma escola onde a gente hoje não pode, né? Mas o aluno chega, ele abraça, ele é respeitado, ele tem seu espaço, ele pode andar por todos os locais, então ele se sente pertencente àquele espaço. Então é algo que ajuda muito na nossa escola em questão da evasão, que é quando você liga para o aluno, ele lembra ele tem essa lembrança afetiva e ele retorna, né? Na maioria das vezes. Uma outra coisa também que é muito importante é o conhecimento com a comunidade, né? A comunidade escolar, ela ajuda muito no resgate desse aluno. E a comunidade que eu digo é a vizinhança mesmo, né? O dono lá do bar, que é perto da escola, você viu fulano, você viu fulano, todo esse conhecimento com a comunidade escolar, né, na rede pública, ela é muito importante, porque ela cria um vínculo. E ali você consegue, né, ter uma notícia do aluno, você consegue saber o que está acontecendo. Então, essas duas coisas, para a nossa escola, ela é fundamental. O nosso gestor é um gestor muito participativo na comunidade, é algo que todos conhecem, né? Então, mandou notícia, o menino já sabe de quem que é a notícia e já vai. Então, isso é muito interessante, sabe? E uma outra coisa é a questão da comunicação, quando a gente vai fazer essa comunicação com a família, né? A forma de se comunicar com a família, ela também ajuda muito, que é uma forma acolhedora. Antes de punir, né? Antes de falar, olha, vamos dar para o conselho tutelar, né? Nós vamos fazer isso. Antes dessa punição, é uma fala acolhedora de preocupação. Então, o que está acontecendo? Por que você não está indo na escola? Como que nós podemos te ajudar? Como que nós podemos resolver esse problema? Então, essas formas de trabalhar com o nosso aluno,
na nossa escola nos ajuda muito nesse sentido, né? E na sua, como que ocorre? Muito parecido. Nosso gestor também, ele é da comunidade. Uhum. E cresceu na comunidade, cresceu na escola, ele foi aluno da escola, e aí, Interessante. então ele tem uma trajetória dentro da escola muito intensa. E isso Uhum. é um facilitador. Então, por um lado. Por outro, são pessoas que literalmente batem na porta da casa dele, a hora que for, para pedir o que É. for, porque todo mundo Uhum. mora do lado. Então, por um lado, tem toda uma facilidade nesse É. contato, exatamente como você falou. Ah, mas o fulano não está indo na escola. Aí a gente já vai direto no diretor. Fala, ó, fulano não está indo na escola, não, vou lá na Ele casa conhece. dele. Então, Aham. ele faz esse papel de intermediar praticamente todas as relações. E ele é muito acolhedor também, o Uhum. que Uhum. facilita muito esse trabalho. E É dentro, totalmente diferente quando você exatamente, tem uma gestão acolhedora. dentro desse processo, o nosso número de evasões, eu estou na escola não há tanto tempo quanto você, estou só há 8 anos, mas nesses 8 anos, a sensação que eu tenho é que a gente não teve um aumento. Em alguns anos a gente fica ali num número semelhante, mas em alguns Uhum. anos a gente consegue cair um pouco o número. Quando a gente tinha alunos do Fundamental 1, contribuía demais, porque Fundamental 1 quase não evade, né? A gente tem um, Sim, dois casos em como está 300, presente. literalmente, né? Uhum. Então, Uhum. quando a gente tinha o Fundamental 1, nosso índice de evasão era muito mais baixo. Quando Uhum. finalizamos com o Fundamental 1 e ficamos só com o 2 e o ensino médio, a gente teve um aumento nesse número, né, nessa porcentagem, mas ainda assim uma porcentagem baixa em relação às outras escolas. E sempre Uhum. que nos perguntam o porquê dela ser baixa, é exatamente isso aí que você falou. É o acolhimento associado ao literalmente ir lá na casa e saber o que está acontecendo, Sim. se tá passando necessidade, né? Se houve alguma Uhum. situação mais delicada, que a gente sabe que acontece E muito nas acontece. comunidades. Uhum. Com A gente teve certeza. uma vez uma família que ficou sumida por, eu acho que foi uns 20 dias direto, mas direto, assim, portas trancadas da casa e tudo. Aí a gente foi descobrir Ameaça. que a família teve que fugir de madrugada por uma série de fatores lá pessoais deles. E aí, depois desses 20 dias, parece que a família conseguiu, de alguma forma, reorganizar algumas questões e conseguiu retornar. Mas olha como é Uhum. delicado, né? E aí, se a gente já chega, é o que você falou, se a gente já chega acusando, a pessoa não se sente nem na Não sabe liberdade de te nem. dizer o que está Uhum. acontecendo, Sim, né? sim. Então, esse A escuta é muito acolhimento importante. esse carinho, Uhum. essa maneira Uhum. da gente lidar com bastante afeto faz com que essas pessoas se sintam na liberdade de dizer para a gente o que está havendo, de pedir É. alguma ajuda, de sentar lá e desabafar, de sentar e chorar. E às vezes a gente Uhum. vai criando um elo, não sei se quem está aí nos ouvindo sente isso, nos digam aqui, até da gente, entre aspas, puxar a orelha daquele pai e falar, olha, tá bom desse É. jeito, vamos tentar de outro jeito? Será que se o senhor não bater, né? Porque a gente escuta muito isso, não sei você, Dani, mas eu escuto muito isso, assim, não, sentei a mão no meu filho. Aí você vai É. criando um elo, É um muito vínculo que comum. você pode até orientar melhor essa família, direcionar melhor, Uhum. e ir buscando um caminho Uhum. diferente, né? Deixa eu ler aqui É o muito Juarez. comum. Ele falou que pensa que a evasão nas escolas é fruto de uma cultura, ou melhor, de uma teoria pedagógica que engessa o educador e o educando a direcionar para uma teoria. Além do mais, a falta de políticas básicas. Concordo, Juarez. Eu acho sim que falta isso. Mas muitas vezes, se a gente dentro da escola direciona esse processo de uma maneira mais humana, mais delicada, Sim. e se, né, É. se os professores, de um modo geral, o corpo docente também, compreende isso, a gente consegue reverter sem pensar nas políticas básicas, sem pensar no governo, sem pensar nesse bando de teoria que vem aí, de demanda que chega Uhum. das secretarias de educação, né? Para quem está no estudo, no teletrabalho, no REAMP, percebe no Estado o número de
regimentos que vêm, né? É um atrás do outro. Gente, sem brincadeira. Aham. Semana passada, a Dani está aqui para não Todos os mentir. dias vem Todos os dias, comemorando diferente. exatamente. A semana passada, se a gente não recebeu 5, foi mais de 5, mas teve Foi, um foi diferente bem isso. por dia. Então, E, imagina, para cada e coisa muitas tem vezes um não faz parte mundo. da prática, né? Não é prático, né? É, Exatamente. uma coisa desfaz da outra, e aí é o que eu falei do início, né? O sistema burocrático que nós temos na educação pública que Exatamente. deixa, que deixa os nossos problemas mais complexos do que eles já são, né? Agora, uma coisa que é importante também é essa rede de agentes públicos também que ajudam muito também nesse processo, né? O próprio CRAS, né, das regionais que ajudam, né? O próprio Conselho Tutelar, eu acho que é importante também a gente desmistificar também essa ideia de conselhos tutelares, né? E eu acho que eles são aliados, sim, de encontrar o aluno, que muitas das vezes os nossos dados cadastrais estão desatualizados, e ali no Conselho Tutelar, por já ter essa migração de dados, né, com alguns projetos do governo, é muito mais fácil de encontrar aquele aluno. Então, assim, é importante estabelecer essas parcerias sociais, porque isso fortalece a escola. Muitas vezes a escola está ali isolada nesse processo, correndo atrás de menino, correndo atrás de família, sem sucesso, e muitas vezes o próprio posto de saúde tem o contato do aluno, o próprio conselho tutelar. Então, a gente tem que ter esse olhar para essas políticas públicas como parceiros, né? E eu acho que eles podem ajudar muito nesse sentido também. Então, uma coisa também que eu percebi no REAMP, né, no online, é que a aproximação com a família, essa comunicação com a família, ela ficou muito mais próxima, né? Mesmo esse aluno que está sumido, que está evadido, que desistiu. Na nossa escola, né, a questão da evasão, ela foi muito maior do que no presencial, exatamente por essa falta de contato que o aluno está tendo com a escola e que ele sente muita falta, né? Então, isso foi um baque para a escola, né? Essa falta de proximidade, às vezes os meninos vão lá para ver o ambiente da escola, porque estão com saudade, e isso gerou muita desistência, né? Mas o resgate desses alunos, ele foi muito um trabalho de formiguinha, sabe? Foi muito um trabalho de acolhida com a família, de ligar, de querer saber o que está acontecendo, né? Então, eu percebi que aproximou muito mais as famílias, o online, né? Porque nós estamos vendo aquele aluno não como um número, né? Nós estamos vendo aquele aluno como o fulano, né? O fulano não está fazendo as atividades, né? Ele está sumido. Então, o que está acontecendo? Eu achei que personalizou muito mais, humanizou muito mais o aluno no online, por mais que possa ser uma incoerência, do que no presencial. No presencial, eu acho que ele estava muito misturado naquele montante de alunos. Nós temos 1.000 alunos na nossa escola, né? Então, se perdia muito aquele aluno evadido. No online, não. Eu acho que ele passou a ter um nome, sabe? Então, isso foi uma surpresa para mim. Não sei na sua Eu escola. sinto isso também. A gente tem situações, óbvio, né? N situações aí que acontecem. Mas, de um modo geral, eu senti sim que quando eu abro a planilha, né, porque a gente fez uma planilha online que o professor alimenta com as atividades que estão Nossa, sendo escola feitas, também. e ela é que Uhum, vai ser o nosso norteador do conselho de classe. Como a gente está sim. chegando nos finalmente, né? Faltam um mês e meio aí para o conselho de classe, a gente Uhum, já tem dado umas olhadas para ver se a gente consegue traçar uma meta, né, mais sim. concreta, mais real para esses alunos. E dentro Uhum. disso, quando eu bato o olho, eu já vou ali naquela linha em branco e falo, peraí, deixa É, eu voltar. Né? Aí eu volto no é. nome, olho o nome, aí tento me lembrar quem é aquele aluno, aí peço um professor Uhum, para ver se lembra, se consegue me dar alguma característica para eu visualizar a imagem dele para entender qual que é o uhum, processo que pode estar acontecendo. Então, a gente tem feito esse trabalho, sim. uhum. Infelizmente, a gente não consegue para todos, mas de um modo 100%, geral, com né, certeza. de um modo geral, a gente tem É, conseguido.
E Uhum. o que ainda a gente sente assim um pouco de distanciamento é o desejo tanto de alguns professores quanto de alguns alunos em estarem em aulas online. Então, isso Totalmente. ainda, né, assim, isso ainda é um divisor de águas para a parte Uhum. pedagógica, nós da gestão principalmente, de conseguirmos traçar esse elo e esse caminho para o professor falar, é possível, eu dou É. conta, eu sou capaz, eu quero, né? Então, esse ainda é um trabalho que a gente está fazendo, não conseguimos totalmente, mas para aqueles que a gente consegue é tão maravilhoso. A gente tem os Eu. professores do sexto ano, olha que gracinha, que é o que eu achei que São menos bons. fosse dar certo, são os que mais estão fazendo aulas online e trabalhos diversificados com os meninos e dando um resultado positivo. É o que você falou, né? O fundamental, ele ainda tem muito mais a presença da família, né? Ali É, como mediador, acompanhando. Então, muitos projetos são muito mais fáceis de ser implementado, né? O jovem, eu falo muito com os pais, eles são grandes, têm mais de 15 anos, mas eles precisam ainda do apoio da família, né? Então, é, poucas famílias ainda percebem isso. As famílias acham que chegou no ensino médio já está independente, né? irmão, A, a Soraya fez um comentário, né, que é a falta de investimento adequado de acordo com o ouvir das necessidades do governo. Às vezes, isso tudo que nós estamos falando, né, que a gente liga, tudo é nosso, né, Raquel? Tudo é nosso. Se formos falar da estrutura que o governo criou, né, é uma estrutura básica, né, para a gente conseguir exato, né? exercer esse trabalho. Então, realmente, o investimento, isso a gente sabe, né, que a nossa estrutura ela é muito precária ainda, né? Então, a gente precisa de muito investimento para dar conta de acompanhar essas necessidades, né? Que nós percebemos ainda mais que elas foram muito mais latentes agora no online, né? Eu Nossa, costumo que dizer que além do que de investimento, e aí a gente fala de investimento uhum, financeiro também, mas um que de muita criatividade. Porque a gente consegue fazer muita coisa dentro de várias possibilidades com criatividade, precisando de um investimento menor. Só que isso dá mais trabalho, né? O ser totalmente. criativo e produzir com criatividade dá muito trabalho. Gasta-se Uhum, tempo, gasta-se energia física, né? Energia uhum, também da nossa uhum. cabeça. E esse desgaste nos deixa muitas vezes mais cansados. Mas é possível, Uhum. né? A gente pega escolas que são escolas de destaque, qual que é a principal habilidade daquela escola? Cai sempre na criatividade, no reinventar, Uhum. né? No E reinventar, com fazer de certeza. novo com olhos criativos. A Nath está falando que é verdade, que o desejo é algo que nos tem nos prejudicado, e eu percebo muitos alunos sem vontade, é verdade, mas a gente também fica sem vontade. Eu sinto muitas vezes que o aluno perde a motivação porque nós também não nos motivamos, sabe, Nath? Não sei se você sente isso, aonde você trabalha, nos fala aqui, mas eu sinto muitas vezes que a motivação do aluno, ela deixa de existir porque nós estamos Uhum. desmotivados. Então eu E muitas chego das lá vezes nós desistimos primeiro, né? né? Eu chego lá para dar uma aula online e aí eu chego na aula e falo assim, "Ei, galera, tudo bem? Vamos começar mais uma aula. Pera aí que eu vou procurar o arquivo aqui. Pera aí, só um minutinho, vou procurar o arquivo. Só isso já desmotiva o aluno, porque ele não sente que aquilo foi preparado da maneira que deveria, né? Quando a gente Totalmente. chega numa aula já do tipo, ei galera, vamos lá, vamos fazer a aula, o arquivo aí que já está aberto, o que que vocês acham? A gente já chega com uma outra energia e quem está do outro lado, Totalmente. na maior parte das vezes, vai sentir isso diferente. Só que é muito difícil você ser É. motivado, né? Você se automotivar é um desafio É muito muito grande, desafiador. É muito né? desafiador. E na rede pública ainda mais, né? Eu acho que toda essa cultura de que nada vai mudar,
é isso mesmo, né? Eu não vou fazer nenhuma diferença, porque nenhum aluno quer nada com nada. Eu vou te dar um exemplo. Desde o início do online, eu estava muito incomodada em não ter contato com os meus alunos. Né? Eu sabia que não era obrigatório, a legislação ela não obriga o nosso professor, né, da rede pública, da rede estadual, dar aula online, né? Você sabe, Sim. Raquel, disso. Então, a maioria não dá aula, só que eu estava muito incomodada com isso. E aí eu propus para os meus alunos dar aula uma vez por semana. Uma vez por semana, as minhas turmas de primeiro ano, elas encontram comigo. Eu tenho 5 turmas de primeiro ano, então vamos lá. Se forem 30, o que não é, né? É muito mais, 30 vezes 5, nós temos 150 alunos. Uhum. Sabe quantos que participam da minha aula, Raquel? Por semana? 6 13. alunos. 6 alunos. E aí, Raquel, eu te falo que eu estou dando aulas online, se eu não me engane, nós começamos as aulas Remoto em maio. em maio, nós começamos, eu estou desde junho dando aulas online. E eu não deixo de dar as minhas aulas para os meus 6 alunos, porque eu me comprometi com eles. Foi um compromisso meu com eles. Eu que quis dar essa aula online. Independente do quantitativo. Gostaria que tivesse mais? Com certeza que eu gostaria. Né? Quando você vê todo o coletivo dos meus alunos e a quantidade que eu consigo atingir, é mínimo. Mas se eu posso atingir esse mínimo e atender a esse mínimo, eu não posso desistir por causa do quantitativo. Então, se eu for olhar isso, eu deixo de fazer esse diferencial. E eu te falo que para aqueles que vão fielmente, eu tenho o mesmo grupo toda quarta-feira, fiel, eu estou atingindo eles. Né? Eu estou fazendo a diferença para eles. São poucos, mas são os que aceitaram sim. Então a gente fica muito preocupado com o número, né? A gente quer atingir a todos, era um desejo meu, estou propondo para todos, mas desse montante, gente, eu tenho um aluno que não consegue baixar as fotos para enviar para o professor porque não tem memória no celular. Como que eu vou exigir desse aluno ter memória para colocar um aplicativo, entende? Então, é muito mais complexo do que a gente imagina. Não é só um desejo do aluno, né? Não é só um não querer assistir a aula. São várias coisas. A própria internet, que nós sabemos que é um acesso limitado para os nossos alunos, né? Então, são várias coisas que estão envolvidas. Mas eu acho que o importante é de partir de mim. Eu começo o movimento. Eu começo a mudança. Né? Eu como professora. Então, eu acho que quando a gente parte desse local de mudança, as coisas vão caminhando, né? As coisas vão caminhando. Concordo, Dani. Eu falo, tem uma professora que me mandou uma mensagem um dia desses, e que eu tenho um contato muito intenso com ela na escola, e ela me disse assim, ela é super, super autoastral. E aí ela estava triste, mas aceitando. Aí ela me disse assim, Raquel, só 13 alunos dos meus 180 estão assistindo as minhas aulas. 13? Aí pensei, 13, de 180. Fala que acha melhor do que aí eu pensei, bom, menos de 10%, mas ok, vamos dar a resposta para ela. E a resposta que eu dei para ela, eu falei, olha que legal, você já tem 13. Aí ela me respondeu, falou, oh, garota, não é por menos que eu te amo. Mas olha que interessante, eu poderia ter dado uma outra resposta para ela, falar, infelizmente, só temos 13 de 180, e fazer uma conta lá de quantos que não estão assistindo, mas não. Eu a motivei a se manter nesses 13. Então, para quem está aí escutando a gente, né, Dani, é essa motivação que tem que ter. Nós, na gestão, principalmente, a gente tem que estar ali motivando que mesmo que sejam só 10%, e que é uma minoria, e isso nos deixa triste, mas já são 10%. Imagina nesse retorno, se não tivéssemos com esses 10%, aí sim a gente ia pensar, pô, mas são mais 10% para eu rever todo o conteúdo. E não, né? Eu já estou diminuindo minha porcentagem aí do que vem pela frente.
Né? Então, assim, essa Exatamente. motivação a gente tem que ter. Nath está falando que acha, assim, que é muito desmotivador, né, trabalhar dessa forma na rede pública, que ela não consegue fazer uma aula online, olha que loucura. Mas que ela fez É, vídeo e que no final só um aluno que responde, mas que ela continua tentando, que ela tem que é isso concordar, mesmo. Nath. É É isso isso mesmo. mesmo. É isso Juarez está mesmo. falando. É, é ela continuar com o seu objetivo, com o objetivo dela. Ah, Juarez, eu adoro suas perguntas, Juarez. Vocês acreditam que a educação está em crise ou está em crise é um fruto da cultura? Olha só, eu vou responder e Nath responde em seguida. Eu não acho que a educação está em crise. O que está em crise é o nosso governo. É o Uhum, governo que está em crise. Nós, educadores, infelizmente, não conseguimos trabalhar os processos para dizer que não estamos em crise. Então, muitos se sentem em crise, mas eu não acho que a educação está em crise, não. O que eu acho é que sim, pode ter tido uma decadência, principalmente da rede pública, mas essa decadência é fruto do que nós desejamos. Eu não acho que a decadência é fruto de governo somente, não. É claro que tem N fatores por trás que contribuem, mas uhum, nós podemos bater o pé e colocarmos dentro da nossa escola, no regimento e no projeto político-pedagógico, processos e posturas que sejam condizentes com aquilo que a gente quer e acredita. Só que tem um problema: todo mundo tem que peitar. E é isso que muitas vezes a gente não tem, né, Dani? É o quem quer peitar. com E certeza. esse é o desafio para mim, na minha opinião, das escolas públicas que não estão em ascensão. Não sei se eu Uhum. respondi a sua pergunta, Juarez. Dani, coloca a sua opinião aí. Eu acho que o que está em crise é realmente o sistema político mesmo, que não quer investir na educação, né? Eu falo que o nosso sistema político ele é tão burocrático, né? Porque dinheiro tem, né? Mas o dinheiro não chega na base, né? O dinheiro ele não chega no chão da escola, né? E aí, quando ele fala aí da cultura, eu acho que o que está enraizado é essa mentalidade que nós temos de educação pública, né? Que muitas das vezes, até nós que estamos lá, não acreditamos na mudança. Então, eu acredito que isso é cultural. Essa generalização de que a educação pública ela não é de qualidade, falta Sim, muito, falta sim, muito. Eu acho que o sim, online ele exacerbou isso, ele aumentou e ele deixou muito mais latente essa ferida, né, muito mais aberta sim. essa ferida das diferenças. Mas eu acredito que a mudança ela acontece no dia a dia. Eu acredito muito, Raquel, eu não acredito em varinha mágica, sabe? Você vai vir aqui e nós vamos mudar a educação do Brasil de um dia para o outro. Mas eu acredito no dia a dia. Eu acredito em cada um que está ali presente, que é possível essa mudança. E que essa mudança ela tem que vir junto, sim, de investimento. Porque sem investimento, nós vamos continuar, né, nessa luta que nós temos, né, que nós acreditamos muito, nós temos um propósito dentro da educação, mas que tem muitas pessoas que não dão conta disso e acabam desistindo no meio do caminho. Eu acho que a proposta dos nossos perfis é exatamente isso, né? De mostrar para as pessoas que é muito mais dentro do que fora, mas que as responsabilidades ela é compartilhada sim. Né? As responsabilidades, tanto do êxito quanto dos problemas, ela deve ser compartilhada, né? Então, eu acho que a cultura, né, talvez que ele colocou aí, é muito mais dessa cultura que está enraizada mesmo, da gente não acreditar nos resultados da escola pública e que eu acredito que é possível sim. Verdade. Cláudia, a professora Cláudia está falando, né? No presencial a gente também não atinge todo mundo. Verdade, não atingimos. Exatamente, eu falo muito isso, que a gente fica nessa ilusão de querer atingir a todos, e no presencial nós já passávamos por esses desafios, né, Não é? Cláudia? Nós já passávamos por esses problemas
de não atingir a todos, de não aceitar que existe uma diversidade ali, que existe uma necessidade individual de cada aluno, né, de trabalhar essas individualidades. Então, o que eu falo muito com os professores também, que às vezes vem uma angústia deles, de alguns problemas que já existiam no presencial, que nós já deveríamos estar discutindo no presencial, mas que chegou no online, isso veio à tona, porque no presencial nós vamos, damos a nossa aula, talvez muito aluno entendeu, outro não, algum escutou, outro não, e mais a gente também não está muito preocupado. Porém, no online, eu preciso desse retorno, né? Porque está à distância e eu preciso desse aluno para me dar esse retorno, e muitas vezes eu não tenho. Mas esse já é um problema antigo, né? Esse já é a independência dos nossos alunos que não tinham no presencial muitas vezes, ele vem à tona agora no online. Isso mesmo. A Nath está falando aqui que tem aluno que não tem Wi-Fi, que necessita do celular do responsável. E tem mil outras coisas, né, Nath? Assim, Dani, também sei que você vê isso direto. A professora Sandra falando que é verdade, daí a importância dessa humanização, dessa motivação, que é o trabalho que você faz no seu canal, né? Soraya falando quantas perdas para nossas crianças e adolescentes. Concordo, Soraya, muitas. Principalmente investir na educação, que é fundamental. A Nath ainda falou isso. Espera aí que tem hora que sai aqui, gente, eu não consigo ler. E Soraya falando que não há interesse no investimento na educação, porque pessoas educadas sabem fazer escolhas, aprendem a escolher e abrem a mente. Verdade. E aí eu acredito, Soraya, no processo da gente transformar esses conceitos na rede pública. Porque na rede privada, na maior parte das vezes, a gente tem famílias que estão ali dispostas a isso, né? E na rede pública, muitas vezes a gente tem famílias que vêm de uma formação já tão distorcida das coisas que não tem essa compreensão que a gente precisaria ter, né? Juarez está falando que a gente está top das galáxias. Valeu! Severino está falando que falta uma visão de equipe, de empreendedorismo ao professor da rede pública. Eu concordo, Severino, mas esse papel de equipe, de empreendedorismo, e nós da gestão, é que temos que fazer acontecer. Porque o professor ele não chega lá preparado a ser empreendedor, ele não chega preparado a trabalhar em equipe, porque ele não aprendeu assim. A gente não aprende na faculdade, a gente não aprende isso na escola. Eu bato nessa tecla de que a gente tem que ensinar isso para os nossos alunos, para que eles cresçam preparados a serem assim, a chegarem num espaço e conseguirem trabalhar em equipe. Nós, professores, não estamos preparados, né? Eu acho que está muito relacionado com o que nós íamos falar, que é a formação continuada, né? Talvez a gente pode até antecipar esse tema, né? Já que teve uma pergunta nesse sentido, que é que, infelizmente, a gente tem um sistema que o professor ele faz, né? A prova, normalmente são efetivos, né? São professores efetivos. Só que como você não tem investimento nenhum para ter uma formação continuada, né? Normalmente o seu plano de carreira ele é totalmente limitado, você para ali, né? Naquele nível de graduação, uma pós-graduação no máximo, e ali quando você propõe uma formação continuada, né? Seja um curso de extensão ou qualquer outro curso, a pessoa não quer, né? E aí vem a questão do propósito, né? Vem a questão da motivação, né? O que eu quero? Eu quero continuar, porque eu formei Raquel, em 2005, né? Se eu for pensar na minha formação de 2005, né? Final de 2005, muita coisa aconteceu. Já se eu ficasse parada, se eu ficasse parada no tempo, né? Porque eu tenho uma estabilidade, né? Eu tenho toda uma segurança, entre aspas, aí no meu trabalho, eu ficaria parada. Só que é isso que eu quero, né? É isso que eu quero como profissional, né? Então, a formação continuada, ela tem dois lados aí. Ela tem a questão dos investimentos, né? Que nós já falamos aí da falta de investimento na educação e aí a falta de investimento no profissional, como também uma falta de alto investimento, né? Do professor perceber que ele está investindo para ele,
né, que é para a formação dele, né, e não somente por uma questão salarial, né? E a gente estava até conversando, essa questão da formação ela está muito ligada com a questão com o que aconteceu com a gente esse ano do online. Quantos professores estão se sentindo super despreparados, né, para dar uma aula online, para desenvolver algum projeto online, porque não tem um mínimo de conhecimento, né? Porque não acompanhou essas mudanças. Porque Exato. o ensino híbrido ele já está sendo falado há muito tempo, né? A tecnologia ela já está aí há muito tempo à disposição da educação. Mas muitas vezes falta o interesse do profissional, né, em se preparar antes, né, para que no momento adequado ou que ele antecipe esse uso dessa tecnologia possa beneficiá-lo, né? Então, o que aconteceu com muitos professores, né, foi essa insegurança. E agora? Como que eu vou fazer? Como que vai ser minha aula online? Eu não sei nem por onde começar, né? Então, uma coisa que é muito importante é a gente sempre antecipar os momentos de crise, né? Antecipar esses momentos que para a gente vai se tornar super desafiador e pode até bloquear aquele professor. Porque muitos se sentiram muito inseguros nesse processo, né? Eu estou lembrando aqui da minha primeira aula com os meninos, eu que sempre fui tecnológica, né? Sempre gostei muito, é desafiador essa aula diferente, né? Mas é o que nós temos hoje, né? E o que nós precisamos de formação, entre outras aí, né? Então, é muito importante para o professor ter esse conhecimento e saber o que tem de mudança dentro da minha área. Né? Nós precisamos nos atualizar, né, Raquel? Então, eu acho que é um desafio aí também, né? E o buscar conhecimento, ele não necessariamente ele precisa ser pago, né? A gente não pode deixar de falar isso. O Instagram, hoje, ele bombardeia conteúdo gratuito. Com certeza. Bombardeia. Então, se você quer saber sobre BNCC, você vai jogar lá, hashtag BNCC, vai vir uma chuva de coisas para você aprender BNCC. Quer saber ensino híbrido? Vem uma chuva de coisas. Então, o conhecimento hoje, ele é gratuito. Só que não é todo mundo que quer, né? A professora Sandra fez uma pergunta interessante aqui, olha. O que vocês acham do governo aqui do Paraná de fazer provas para o PSS? Tem professor fazendo greve de fome no protesto. Vocês não acham isso válido? Sandra, me fala aqui, qual das coisas que você está achando que é válido? É fazer o protesto ou a prova? Eu só não entendi isso. Ah, tá. Eu vi a pergunta. Deixa eu ver. Então, e esse PSS deve ser o quê? Você sabe? Não sei. Me conta também aqui o que é o PSS. Processo coletivo, não sei, né? Ó, Nilson está aqui falando que pensa igual a gente. Severino está falando, veja no Brasil, temos uma universidade pública com programas de excelência em educação, e por que não se chega... Peraí, rapidinho que eu já vou ver de novo, Sandra, peraí. Por que não se chega às escolas através de uma integração? Severino, o que adianta eu ter programas se eu não tenho verba para colocar esses programas em andamento? Então, a teoria ela é maravilhosa do governo. Só que a prática ela deixa de acontecer da maneira que a gente gostaria, desses programas maravilhosos que eles propõem, porque a gente não tem verba para isso. Aqui em Belo Horizonte eles criaram o Conexão Escola. A teoria do Conexão Escola é maravilhosa, ótima, né? Era um aplicativo totalmente gratuito, que não usaria dados, com um baixo gasto para baixar. Então, sei lá, normalmente aí 60 megas para baixar um aplicativo, era 5 megas, então era tudo propício, só que não funciona. Mas sabe o que eu acho? O que acontece muito aqui, pelo menos no nosso governo, aqui em Minas, né, é a falta de participação dos nossos professores, né? De quem está ali no chão. Né? Normalmente quem faz todos esses projetos são pessoas que não estão na escola. Então não sabe o que é eficaz para a escola.
Não sabe o que é eficaz para o professor, não sabe o que é eficaz para o aluno. Então, eu pego a tecnologia e vou fazer do jeito que eu acho que é o melhor, né? Mas será que isso é prático para o meu aluno, né? Será que isso é viável para o professor, né? Então, não há essa troca com os principais agentes, né, desse processo. Então, é aí que eu acho que é o complicado, né? Sandra falou aqui, ó, é sobre o processo seletivo simplificado. Ah, sim. Ah, tá. Pois é, Sandra. Eu sou contra protesto. Eu não sou, eu não acho que protesto leva a mudanças. Então, protestar alguma coisa não faz o governo mudar alguma coisa. Minha visão sobre protesto, tá, gente? Não é que eu acho que vocês têm que amanhã parar de protestar, não. Mas eu não acredito que o protesto é que gere mudanças. Eu acredito que o que gera mudanças é a nossa postura perante as coisas. Então, se eu não concordo, é estar lá na porta da escola no ano seguinte, dando a minha aula e solicitando esse pagamento. E todo mundo fazer a mesma coisa. É agir. Então, protestar não é ação, é a minha opinião, tá? Protestar não é ação, não me leva à mudança da postura, mas imagina se todos da educação fizessem a mesma coisa no primeiro dia do ano letivo. Eu acho que ela colocou a questão do contrato, né, dos professores agora terem que fazer prova para entrar, né? Exatamente. Eu acho que é uma forma de você estar preparado, né? Não sei como que era o processo, né? Talvez era igual ao nosso, né? De só tempo. E agora você tem que ter uma prova, né? Eu acho que são processos que tem que ser processos, né? Não dá para ter uma mudança muito radical, porque você acaba sendo injusto com quem já tem muito tempo e que às vezes está prestes a se aposentar ou outras questões mais particulares, né? Mas eu acho que ter uma formação e estar preparado para isso, eu acho que é muito importante. Sim. Porém, você tem que também dar condições para isso, né? O governo ele tem um papel também de dar condições para essa formação. Então, é muito complexo, né? Esse processo, porque somos nós que queremos, ao mesmo tempo, o governo tem o seu papel também, né? Eu sempre falo, e no canal eu até fiz um post sobre isso, a gente tem que ficar atento que já está acabando nossa hora aqui. Mas eu fiz um post falando que não é sério, já são 8h30, gente. Não é o número de títulos que eu tenho que me faz ser melhor no que eu sou. Né? Então, não adianta ser uma prova de título, sei lá, eu tenho mestrado e doutorado, então eu estou na frente de uma pessoa que tem 10 anos de experiência. Não, não é isso. O que me faz estar à frente é o como eu lido com os desafios, é o como eu lido com os conteúdos, é o quanto eu estudo para ser o que eu sou, né? É o quanto eu sou clara para transmitir os meus conhecimentos. Então, isso fica aí a dica para quem é professor. Ao invés de você perguntar, você me entendeu? Você entendeu o conteúdo? Fala assim, eu fui clara. Então, quando eu pergunto se eu fui clara, né, a gente até falou disso hoje, né, Dani? Foi. Se eu sou clara no meu questionamento ou na minha colocação, eu não deixo dúvidas para quem está do outro lado. É muito importante isso. Né? Então, e o que eu faço com o meu conhecimento, né, Raquel? Porque muitas vezes as pessoas têm vários títulos, mas a humanidade, ela não tem nada, né? Então, na sala de aula, isso se torna totalmente nulo, né, aquele título. Então, o título, ele é importante, ele vai te capacitar como professor, como profissional, mas ele sozinho não resolve nada. Não resolve nada se você não exerce outras habilidades, né? E se você não está disposto a essas mudanças. Não conseguimos nem falar, né, do outro ponto. Não, já a gente vai precisar de umas 3 lives, galera, porque é bom demais conversar com você, né? Mas apesar de todos os desafios, é você acreditar na educação pública, né? Eu sou uma defensora da educação pública.
deve ser uma educação para todos, deve ser uma educação de qualidade, e eu acredito muito no papel diário do professor nesse processo. Né? Eu acho que nós temos o poder de mudar e transformar a vida dos nossos alunos, né? E se tivéssemos investimentos, né, nós conseguiríamos trazer qualidade para esse país muito maior. Né? Então, eu acredito muito na escola pública. Gente, estamos encerrando. Para quem ainda não segue a Dani, fala de novo o seu canal para todos te seguirem. Obrigada, Raquel, pela oportunidade. É Humanamente Educar, tá? Espero que vocês vão lá, curtem o conteúdo, façam com muito carinho, tá? Tento compartilhar um pouco do que eu acredito na educação, das relações humanas, né? É o que eu acredito que o nosso dia a dia ele faz a diferença, né? A nossa postura diária ela faz a diferença e também na escola é assim, tá? Então, obrigada pelo convite, obrigada, pessoal, pela presença, né? Pessoal ótimo da sua audiência, amei. Gratidão, muito bom ter todos vocês aqui. Dani, obrigada por ter aceito esse convite. Gostei Agradeço demais dessa conversa. E um dia, quem também. sabe, essa conversa não vai ser cara a cara, né, Dani? Porque a Vai gente ser ótimo, né? está Um pertinho. vizinho na escola, dá para a gente chegar ali, tomar um café e voltar. Eu não tomo café, mas Exatamente. eu Comer um sei. bolo, né? Comer um Um bolo que você adora bolo fazer. de queijo. Nossa, Isso adoro. mesmo. Minha filha tá cada dia mais Obrigada. fera. Ô, gente, ó, um beijo grande, Obrigada, muito obrigada pessoal. Boa a todos noite, aqui. viu? Ótima noite para vocês e até a Com Deus. próxima. Um beijo. Tchauzinho. Com Deus. Tchau, Juarez. Obrigada. Ei, gente, boa noite para todos vocês.